Taiwan, um mosaico de religiões. O povo tem direito à liberdade religiosa. Uma produção de Missionet, uma iniciativa dos missionários xaverianos, com o apoio da Embaixada de Taiwan junto à Santa Sé. O direito à liberdade religiosa garante às pessoas o direito de professar e praticar livremente suas crenças religiosas, de mudar de religião ou de não professar nenhuma. No coração da Ásia, entre templos com incenso e igrejas silenciosas, entrelaçam-se histórias de fé, de busca e de esperança. Taiwan é um mosaico espiritual, um laboratório vivo de diversidade e liberdade religiosa. Aqui convivem o budismo e o taoísmo, o cristianismo e o islã, o confucionismo e novos caminhos em busca da verdade. Mas como essa diversidade é realmente vivida? A fé cristã em Taiwan. Em Taiwan, no ano de 2025, de uma população de aproximadamente 23 milhões de habitantes, apenas 300 mil são católicos, uma minoria pequena, mas em crescimento e muito respeitada pela população local. A fé da minha família não me ajudava a viver a minha doença. Quando criança, eu era saudável, mas a doença começou quando eu tinha 19 anos. A religião dos meus pais não dava sentido ao meu sofrimento. Diziam, é o fruto das culpas de vidas passadas. Depois conheci primeiro o protestantismo e mais tarde o catolicismo. O catolicismo me fez compreender o amor incondicional de Deus. Deus tem um plano maior que o nosso. Ele nos dá desafios a enfrentar, mas também dons para saborear. Cada dificuldade, eu a enfrento em sua companhia. Mesmo que você não saiba o que o espera, pode sentir que Ele está com você. Quando você experimenta a presença dele na sua vida, finalmente entende que tudo tem um sentido. Durante meus anos de escola, conheci o cristianismo graças a uma professora. Depois, ao me casar, me converti ao catolicismo. Quando criança eu era saudável, mas aos 19 anos comecei a adoecer. Quando fiquei paralisada, minha fé me impulsionou a cuidar de outras pessoas que estavam na mesma condição que eu. Quando jovem, fui jornalista, apresentadora de telejornais e de programas de televisão. Depois, fui deputada. Agora, sou diretora de um departamento social. Após adoecer, fundei uma organização para doenças raras. Trabalho e faço voluntariado para ajudar pessoas gravemente enfermas. Io sono arrivato verso la fine di agosto del 92. Cheguei a Taiwan no final de agosto de 1992. A primeira impressão ao sair do aeroporto foi a de entrar dentro de um forno. Um tufão se aproximava e depois de uma noite no avião com ar-condicionado, o calor era sufocante. Outra coisa de que me lembro é que minha mãe tinha me dado um rádio de ondas curtas e longas.
Quando cheguei em casa, depois de me instalar, tentei sintonizar alguma estação onde pudesse ouvir notícias ou música. A única música que o rádio conseguia captar era russa. Todo o resto era em chinês. Pensei, agora sim, estou realmente longe de casa, longe da Itália. Perché all'inizio andavo a fotografare i templi. No começo, eu ia fotografar os templos e todas as coisas estranhas que via, aqueles espíritos feios, coloridos. Mas depois, um padre jesuíta, quando começamos os encontros sobre as culturas, nos explicou o significado e a figura desses espíritos, que eles chamam de divindades. Então, pouco a pouco, percebi que a religião popular não é algo feio. Quando transformam uma boa pessoa em um deus local, ou quando vejo pessoas rezando para essas divindades e oferecendo incenso, aprendo a apreciar a cultura deles. Quando si prega a queste divinità, si offre l'incenso, è come diciamo così, un apprezzamento di questa cultura. Particolarità della Chiesa a Taiwan penso sia quella di sopravvivere. Acho que a particularidade da igreja em Taiwan é sobreviver. A imagem das outras religiões, não só a popular, mas também a dos grandes monges budistas, que tem muitos seguidores entre os taiwaneses, dava essa impressão de uma igreja minoritária. E a igreja, de fato, é minoritária. Mas outra impressão que tive é que ela também é bastante tradicionalista. Por isso, a tradição deve ser preservada e transmitida. Deve essere mandata avanti. Os católicos colaboram com as religiões locais, principalmente no campo da caridade. É o caso das Irmãs de Madre Teresa, que todas as semanas recebem arroz de uma fundação budista para distribuí-lo aos pobres da cidade de Taipei. Normalmente, vamos todas as segundas-feiras preparar refeições para serem entregues às pessoas em situação de rua. E também às quartas-feiras eu ia distribuir frutas aos sem-teto ao redor da estação central de Taipei e conversávamos com eles. Mas eu não sou muito bom de conversa, então normalmente entrego as frutas e deixo que as irmãs falem com eles. Para mim, isso é como o que a Bíblia descreve no julgamento final. Jesus não pergunta: você é católico? Fez grandes obras? Teve sucesso no trabalho? Jesus pergunta simplesmente: o que você fez pelos meus irmãos e irmãs? Por isso, para mim, a caridade é uma parte essencial da nossa fé. É por isso que procuro entender o que também posso fazer, como posso contribuir. O que mais me tocou é que algumas pessoas em situação de rua me conhecem. Elas me tratam como um velho amigo, de certa forma. Isso me comove profundamente. Não vou lá apenas para fazer uma entrega, como algo passageiro. Essa relação continua, e isso me toca muito. Mas o que mais me impressionou foi a maneira como as irmãs realizam o seu trabalho. Elas não fazem isso buscando eficiência. Por exemplo, nem sequer querem usar o celular. Perguntei por quê. Elas me responderam que não querem que os sem-teto sintam: você tem algo que eu não tenho. Algo como: você tem um telefone? Eu não. Elas querem tratar todos no mesmo nível. Isso me impressionou profundamente. Não se trata de quantas pessoas você consegue atender, mas de quantas relações autênticas você consegue criar. Isso é algo realmente profundo e comovente. La base più immediata, prima di arrivare a questo dialogo. O diálogo interreligioso começa por nós, e podemos dizer que a base mais imediata, antes de chegar a um diálogo filosófico ou religioso, é o diálogo da amizade, o diálogo da ajuda mútua, sobretudo com os pobres, desenvolvendo a caridade a partir da nossa fé cristã em favor dos mais necessitados. As pessoas em Taiwan não sabem muito sobre outras religiões. Tentei, por exemplo, em vez de usar o turíbulo durante a missa, usar o incenso em varetas.
Em determinado momento, embora fossem pessoas instruídas, diziam-me: essas varetas de incenso nos lembram quando íamos ao templo, e a nossa escolha de nos tornarmos católicos é justamente um rompimento com essas tradições. Então isso os fazia lembrar das coisas do templo, e por isso passamos a usar outra forma de incenso. Mas foi uma tentativa de experimentar a inculturação. Diciamo così, una inculturazione. Ci sono state altre forme, diciamo così. Houve outras formas de inculturação, as vestes litúrgicas ou, por exemplo, a nossa igreja, onde há um altar dos antepassados. Em todas as igrejas de Taiwan, existe esse altar dos antepassados, diante do qual, no Ano Novo Chinês e no Dia de Finados, os cristãos vão rezar e oferecer suas orações. Junto com isso, oferecemos frutas, flores e vinho, e também oferecemos incenso. Usamos essas varetas de incenso, diante das quais todos se inclinam perante a lápide que traz o nome dos cristãos dessa paróquia que já faleceram. Morti di questa parrocchia. A liberdade religiosa garantida pela Constituição de Taiwan é o que torna tudo isso possível.